Meu nome é Caroline, eu estou como coordenadora de processos, trabalho no ramo de varejo, né? Tenho uma equipe com 3 pessoas, são 2 analistas e uma assistente de processo, e respondo para o gerente de projetos e processos daqui da empresa onde eu trabalho. Eu conheci o Eduardo Hult através do Instagram, né, onde foi me sugerido, né, essa página, porque eu já segui algumas outras páginas de especialistas, né, e consultores de processo, e quando foi me sugerido, me chamou muita atenção pela abordagem, né, pela entrega dele, os exemplos e a experiência que era apresentada nos vídeos. Então, eu entrei no Instagram, dei uma olhadinha ali no feed, vi que tinha muito conteúdo interessante, né, muito conteúdo que eu podia aplicar no meu dia a dia, passar para as pessoas que trabalham comigo, e foi aonde eu comecei, né, a seguir e a ver os vídeos através do YouTube. Eu estava procurando, eu estava à procura, né, de uma consultoria, de uma mentoria na parte de processos para entender como desenvolver a metodologia que a gente estava aplicando, né? Pela necessidade da empresa, eu entendi que a gente precisaria ir mais adiante. Então, eu estava procurando, até acredito que foi por isso que veio a sugestão. Então, aí, quando eu vi, eu entrei no LinkedIn, vi que algumas pessoas da área conhecida já seguiam, né, a sua página. Aí, a partir daí, eu comecei a vasculhar, tanto no LinkedIn, quanto no YouTube, né, os materiais e tudo mais. Então, foi por isso, eu estava, assim, buscando e por isso que começou a surgir ali as sugestões. E um ponto muito legal também, Eduardo, foi que depois que eu comecei a verificar, né, nas redes sociais, esse trabalho que você estava fazendo, aí eu me identifiquei, porque eu fiz o curso de Green Belt em 2018, e o meu instrutor, ele tem uma live, tem um material com você. Então, na época, né, a gente fazia muito curso presencial, porque foi antes da pandemia. Então, eu fiquei 2 semanas em Campinas fazendo curso com ele presencial, e depois, quando eu vi na sua página, eu falei, nossa, olha que legal, o Bruno junto com o Eduardo, e eu nem tinha notado isso ainda. Foi depois que a gente começou o treinamento, a mentoria e tudo mais. Então, assim, foi muito legal, porque é igual você falou, as pecinhas vão se encaixando, né? Tipo assim, pelo menos a gente entende que está no caminho certo. Um trabalho que eu iniciei lá atrás, hoje, né, dando continuidade aí. Bom, no meu entendimento, é mais técnico, superficial. Eles não dão a trilha, sabe? Eles não mostram o caminho. Então, fica uma coisa que né, a gente tem dificuldade de assimilar algumas coisas. Então, assim, fica meio que sempre fica faltando, sabe? Então, assim, o que me chamou muita atenção é que, além da parte teórica, você dá muito exemplo de prática. E prática é o que a gente precisa, né? Porque, igual você falou assim, ler um artigo, ler um livro, ler, né, as referências, buscar na internet, isso a gente já faz. Mas e na hora de pôr a mão na massa? Aí que tá, e a gente não consegue, né? Então, assim, o diferencial na realidade é esse, é mostrar como que faz no dia a dia, na prática, mostrar o resultado, dar o caminho, sabe? Claro que tem aquele negócio, né? Você não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar, mas pelo menos você vai direcionando ali, porque existem vários caminhos. Então, assim, eu acho que a gente, quando não tem um direcionamento, a gente perde muito tempo. E hoje a gente não tem, né, esse luxo de perder tempo. Tá todo mundo correndo atrás, tá todo mundo querendo resultado. Então, assim, acho que a gente corta ali, né, o caminho e vai direto ao ponto, sabe? Foi exatamente isso que me chamou a atenção. Eduardo, né, sobre a parte de levantamento de processos, você já tem ali a tua experiência, olha, Carol, segue por esse caminho que você vai chegar no resultado. Agora, dependendo de onde você conversa, né, de qual consultoria ou empresas que você vai, eles estão querendo vender, eles começam a dar volta, né, não entrega aquilo que você precisa e você não chega no resultado. Aí você fala assim, putz, né, eu já, né, no caso, hoje o tempo é muito escasso, então eu já perdi tantas horas fazendo esse curso e eu não consegui enxergar a minha necessidade. Então, isso também é bem frustrante, né? Então, eu acho que a gente começa a classificar ali, né, as empresas, né, os consultores através disso, sabe? Quanto tempo eu vou conseguir chegar no resultado? Vai me dar o caminho? Não vai? Né, tá atingindo o meu objetivo ou não. Na verdade, é o que a gente faz, né? Avaliar o processo e definir ali as dores, né?
e propor as melhorias. Aí você chega no curso e vê que não tem isso, aí você fica bem frustrado. Sim, com certeza, é o diferencial. E além disso, Eduardo, todo esse contato que a gente tem com você, fora a mentoria, a atenção que você dá para a gente, né? Às vezes a gente tem alguma dúvida, está desenvolvendo um trabalho. Às vezes, né, faz uma pergunta, uma frase que você direciona, ou fala, não, isso não dá certo, vai por esse caminho, ou faz isso que vai ser legal. Dá uma segurança para a gente, porque a gente sabe que a gente está conversando com uma pessoa que entende e talvez a gente não sente confortável a perguntar por alguém que está aqui para alguém que está dentro da empresa, porque a pessoa também não tem experiência nesse caminho como você, né? Então, assim, eu estou aqui, eu tenho uma dúvida. Se eu questionar, talvez, o meu gerente, ele não vai ter a resposta, porque ele, né, a especialista sou eu. Então, assim, eu conversando com você, eu tenho segurança, por quê? Pela sua experiência, né? Por todo o conteúdo do curso, a capacidade, eu sei que você vai conseguir me direcionar. E o importante é que o seu direcionamento, a gente sente segurança, a gente sente confiança. Então, isso faz toda a diferença. É muito bom. Sim, eu encontrei, né, o que eu precisava. No caso, achei muito interessante a forma, a metodologia que você usou, né, a parte de levando em consideração a nossa competência, habilidade e atitude, que com certeza, né, faz muita diferença isso, porque às vezes a gente não tem noção de qual é o nível que a gente está. Então, a gente já começa fazendo ali, né, uma autoavaliação e entende aonde a gente precisa melhorar. Então, esse, né, processo inicial é muito importante. Por quê? Porque você também vai direcionar o seu estudo. Ah, se eu acho e estou vendo, né, que na parte de competência está ok, mas eu preciso ter mais atitude, então eu vou focar na atitude. Aí eu começo a me desafiar no dia a dia, né? Agora, se eu vejo que aí na parte da competência, que foi quando às vezes eu até senti falta nisso, porque eu vi que o que a gente estava fazendo já não era, né, suficiente para aquilo que a gente precisava, aí eu fui buscar aí na parte de competência, treinamentos, mentoria e tudo mais, porque, né, eu enxerguei aqui, de acordo com a minha realidade, que eu precisava dar um passo adiante. Então, assim, esse nivelamento que a gente faz no início realmente é muito importante para direcionar qual o caminho que a gente vai seguir. E durante a mentoria, a gente vai descobrindo vários pontos, né, que a gente precisa melhorar, os desafios que às vezes não são tão fáceis, né? Assim, eu aqui conversando com você, gravando vídeo, até que eu tô à vontade, mas num dos desafios que pediu para eu gravar um vídeo, eu não consegui fazer. Sim, eu considero que sim, que eu sou reconhecida, né, tanto pelo resultado do trabalho que a gente fez da mentoria, né, quanto para o que foi aplicado aqui, né, no meu dia a dia de trabalho, né, tanto pelas pessoas que trabalham comigo, onde a gente definiu aqui algumas mudanças de metodologia, o que realmente é importante para o escritório de processo, né, primeira mudança veio de dentro, né? Porque era onde a gente antigamente enxergava a área como, né, definição de procedimento, revisão de procedimento. Hoje a gente já tem o respeito de toda a equipe na parte de mapeamento de processo, né, de identificação de dores, de identificação de oportunidades de melhoria e condução também. As pessoas elas confiam bastante no trabalho que a gente desenvolve, solicita muito a nossa ajuda. Então, para todas as reuniões que são feitas, seja de projeto, mudança ou sugestão de processo, definição de fluxo de trabalho, sempre, né, tem uma pessoa de processo para estar participando. E o entendimento e a forma de como elas colaboram são muito levados em consideração. Isso também faz muita diferença aqui dentro. Até, né, com esse trabalho que foi feito inicialmente, foi que surgiu aí toda a mudança, né, estrutural do departamento, que eu já até tinha comentado com você, que inicialmente, né, a gente respondia para gerente de TI, depois entrou uma outra pessoa para fazer gerenciamento de projetos de TI, e acabou que o escritório de processo começou a responder para ela. Ganhou tanto uma proporção que teve, né, essa mudança da estrutura, que o gerente de projetos de TI, ele foi promovido para gerente de projetos geral da empresa. E o departamento, né, o escritório de processos, saiu debaixo de TI e foi responder para ele. Então, hoje a gente tem aí o escritório de gestão de projetos e processos e inovação, que responde agora diretamente para a diretoria.
Então, assim, eu acredito que isso sim foi parte, né, do reconhecimento aí desse trabalho que iniciou, né, claro, com os vídeos, com a mentoria e tudo mais, também com a chegada desse novo profissional que tem também entendimento, a visão de um escritório de processo, da importância dele, né, de como ele pode colaborar com o negócio, e a gente continua desenvolvendo aí, utilizando os materiais disponíveis, né, os programas que vão surgir, né, Eduardo, a gente já sabe de alguns que estão aí previstos. Então, assim, a gente está sempre antenado para poder desenvolver junto, né? É um trabalho realmente de parceria. E a gente ainda está, né? Lógico que a gente está fazendo isso tudo bem, muito bem planejado, mas tem aí a previsão de promoção das pessoas da equipe, né? Tem aí o reconhecimento que já foi nos passado, que ainda vai acontecer esse ano. Nesse início de ano que a gente apresentou os resultados perante os OKRs que foram definidos no ano anterior, a gente conseguiu entregar 100% do que foi prometido. Então, tudo isso vem, né, de encontro ao desenvolvimento de toda a equipe, né, e do escritório de processo. Reforçou o meu pensamento quando eu cheguei aqui, né? Até por experiências em outras empresas. Porque quando eu cheguei aqui e eu entrei no escritório de processo, a primeira coisa que eu fui buscar era por resultados. Quais os trabalhos que tinham sido realizados antes, né? Quando eu cheguei, para eu ter entendimento, teve otimização, teve redução de custo, teve alguma coisa que foi legal que vocês fizeram para eu, né? Como eu não entendia muito dessa área de varejo, eu queria ver quais seriam ali as oportunidades. Porque eu trabalhei na empresa automotiva e depois no ramo alimentício. Então, o ramo de varejo, para mim, é novo. E quando eu cheguei, ninguém conseguiu me demonstrar nada, sabe? Então aquilo já me incomodou. Eu falei assim, como que uma área de processo não tem projeto de redução de custo, não tem projeto de melhoria de processo, né? Nem que seja de tempo, de mão de obra, não tinha nada. Então isso ficou assim, me cutucando, sabe? Mas não pode, não é só procedimento. Então, assim, aí, né, eu falei assim, tá, tudo bem, eu tô no ramo de varejo, né? Vai que é diferente. Só que aí eu falei assim, não, a gente precisava de ter, né, demonstrar algum resultado. E aí foi quando eu percebi que a gente precisava mudar a rota. Aí foi quando eu comecei a buscar, né, a mudar aos poucos também o procedimento, porque, né, você chega em uma semana e quer começar a mudar tudo na semana seguinte, também não dá certo, né? Tinha que entender o ambiente, a cultura da empresa e tudo mais. E aí, quando eu comecei a ver, né, os vídeos, eu comecei a sentir segurança e consegui trazer para as meninas que trabalham comigo. Não sei se, porque elas são muito quietinhas, muito tímidas, mas nas lives de terça-feira já está na agenda. Elas participam de todas. Quando eu tenho condições, eu participo também. É na de segunda-feira, né? Segunda-feira, às 2 horas. Elas participam e já está na agenda delas. Então, isso para mim me ajudou muito, porque até a forma de falar é diferente. Quando eu vou falar para elas de resultado, de alinhamento, de mapeamento de processo, o que é importante, elas já estão na mesma página. E antes eu sentia essa dificuldade, porque parecia que eu estava falando as coisas e ninguém estava entendendo nada, sabe? Então, assim, ajudou muito, né? Na equipe, internamente, todo mundo já te conhece aqui, Eduardo. Tá, sim, é muito legal. É o que eu falei para ela. Às vezes eu fico interagindo quando estou participando, mas eu falo, pergunta, fala, mas elas ainda não se sentem à vontade, né? Mas é o perfil de cada um. Sim, eu indicaria, né? Tanto que eu já indiquei aqui internamente, porque existem pessoas que não fazem parte do nosso departamento, mas têm um interesse muito grande na área de processo. Sabe? Até na área de TI mesmo, que a gente fazia parte, agora a gente saiu, existem pessoas ali dentro que têm esse interesse e é importante para a área deles. Então, assim, já indiquei para eles também, eles estão acompanhando. E existem outras pessoas aqui que prestam consultoria para outras empresas, não direcionada a processo, mas a direcionamento de competência, habilidade, sabe? De orientar a pessoa o que ela precisa buscar, o que ela precisa seguir. E eu passei né, o seu canal do YouTube e a pessoa me retornou falando que tinha passado, né, para o mentorado dela, né, o seu canal do YouTube e começou a sugerir ali os vídeos, porque entrou lá também, viu como que funciona e começou a sugerir. Olha, dá uma olhada nesse vídeo do Eduardo Ruth. Aí ele já comentou comigo que fez isso, né? Então, assim, com certeza, internamente e externamente também. Toda pessoa que está ligada à área de processo que traz, né,
alguma dor, ou vem comentar, nossa, Carol, preciso, né? Tô com dificuldade nesse ponto. Aí eu indico os materiais que eu já conheço. Exatamente. Eu acho que até é uma estratégia inteligente, porque se as pessoas não sabem o que elas precisam, elas não vão buscar, né? Então, assim, se ninguém sabe que precisa de determinada metodologia, elas não vão te buscar no mercado, que é você que está oferecendo. Então, eu acho que é um caminho muito inteligente e que ele funciona. Eu achei que, assim, no final, quando estava ficando bom, acabou. Boa. Porque no início, né, fica todo mundo meio com receio, meio com vergonha, né? Não tem aquela liberdade. Aí depois a gente vai pegando intimidade, vai vendo o trabalho que vai sendo desenvolvido, né? As pessoas vão compartilhando mais, vai sendo mais receptivo. Então, assim, aí no finalzinho tava ótimo, todo mundo comentando, tudo mais, aí acabou. Mas a Ah, que iniciativa de pena. manter o grupo é muito bom. Eu comecei a entregar certinho nos prazos, depois eu tive um problema porque eu não consegui entregar, porque eu tive motivos de viagens, mas eu acho muito importante, ainda está em aberto, eu vou fazer todos, porque isso, né, vai me desenvolver, então, assim, eu tenho que fazer para mim, né, para desenvolver. Você teve todo o trabalho de expor isso, e, assim, é um compromisso que eu ainda tenho de finalizar, mas eu achei muito importante, né? Porque todos os desafios, além de estar linkado à competência, também está linkado à parte do escritório de processo. Então, assim, através dos desafios, ele também dá ali um entendimento, direcionamento para o meu dia a dia de trabalho. Então, assim, eu acho muito importante. Até os desafios iniciais que eu fiz, eu estou utilizando agora aqui, sabe? Eu utilizo no meu dia a dia, quando eu vou começar um projeto, quando eu vou desenvolver, né, algum trabalho, eu utilizo, né, do material do desafio para poder desenvolver e adequar a minha necessidade. Então, eu acho, assim, muito importante. Fica, né, igual você falou assim, eu lembro que você falou assim, ó, não desiste porque não conseguiu entregar o desafio, né? Continua participando, continua fazendo. Às vezes você perde ali um pouco o tempo, mas não deixe de fazer, porque, né, é o que é importante, a gente não pode desistir. Participei de só uma aula que eu faltei, participei de todas as aulas e segui todo o material. Eu fiz um caderno com todos os vídeos, anotações e tudo mais, que na verdade, o que que eu fazia? Eu corri ali, né, com o material para poder acompanhar o dia da mentoria. Talvez eu não tinha nem feito o desafio, mas o material eu tinha lido, eu tinha estudado, né? Então, assim, consegui acompanhar normalmente. Então, sim, é muito importante e até essa sugestão sua de realizar um projeto junto com a equipe e tudo mais, eu acho também bem interessante da gente pegar, né, e desenvolver o todo, porque aí a gente vai sabendo o caminho, né, para trilhar, como fazer o resultado, né, porque eu acho que vai ter muita pessoa com experiências diferentes que vai poder agregar ali para o resultado final. Meu nome é Caroline, eu sou profissional de processo e sou reconhecida pelos meus resultados.